Noite de terça-feira aqui nas dependências do CTG Pioneiro do Centro-Oeste, acontecendo o 15º AproSoja, circuito de grande envergadura para o município de Canarana e também, porque não, para a região. E conversamos com o palestrante Marcos Sintra, falando sobre tributação. E Francisco Cadori, presidente da AproSoja, que também trouxe assuntos relevantes para toda a comunidade de Canarana. Olha, com a minha idade o currículo é longo demais, eu acho que não vale a pena falar tudo não. Mas eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, sou vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas e durante o ano de 2019 e 2020 eu fui secretário da Receita Federal no governo federal. Saí do governo e agora voltei para a Fundação Getúlio Vargas e aqui participando desse circuito, desses eventos. E o tema tributação, quem paga a conta? Pois é, esse é um tema que o objetivo dessas visitas é exatamente despertar a atenção do agricultor para esse tema que é fundamental. Eu vejo, por exemplo, a AproSoja fazendo um trabalho fantástico de aumento de produtividade, o próprio setor produtor também aumentando a sua produtividade, investindo. E se não se tomar muito cuidado, com uma canetada ou uma reforma tributária pouco discutida, todos esses ganhos podem subitamente desaparecer. O que nós estamos discutindo é exatamente isso, reforma tributária, o tamanho do papel no Estado, qual é a reforma tributária que não prejudica o agronegócio, o produtor rural, qual é aquela que preserva os seus interesses e qual é aquela que é melhor para o país. Porque se ela prejudica o agronegócio, vai prejudicar indiretamente o país também como um todo. E todos esses projetos de reforma tributária que estão sendo discutidos hoje no governo precisam passar por alterações muito profundas, caso contrário os efeitos muito negativos podem ocorrer e de maneira muito rápida, muito súbita. De modo que a ideia é essa, é discutir com o agricultor, ver quais são os problemas que ele enfrenta e, sobretudo, alertar para que não só o agricultor, como também todas as suas entidades representativas participem do debate da reforma tributária. Não fiquem longe desse tema, porque ele pode ser uma diferença entre o sucesso e o fracasso de uma atividade econômica. Essa tributação é algo muito complexo e amplo a ser discutido. Algumas das medidas cabíveis agora no momento, quais seriam? Olha, para ser bem sincero, hoje está se discutindo dois projetos. O projeto da PEC 45, que seria simplesmente desastroso para o produtor rural, e o projeto da reforma do imposto de renda, que ainda que menos grave, também não é positivo. Então, se a pergunta é o que é que deve ser feito, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é paralisar todo o debate sobre reforma tributária, agrupar novamente técnicos para uma discussão ampla, que atenda os interesses não só da indústria, do setor financeiro, que até o momento vem comandando toda a reforma tributária, mas incluam também outros setores, agronegócio, serviços, comércio, que com esses projetos em andamento podem ser muito prejudicados se não houver uma atenção muito detalhada na análise desses projetos. O senhor acredita que a partir do ano que vem teremos eleições governamentais e federais também? Poderá haver alguma mudança, especialmente na agricultura? Olha, no tema tributário especificamente, eu acho que não vai acontecer mais nada. Já estamos praticamente no final do terceiro ano de governo, o ano que vem vai ser um ano eleitoral, o Congresso vai estar muito dedicado à questão da sucessão. Então eu não acredito que nada seja aprovado, mas o ano que vem é um ano precioso para se discutir o tema, para que efetivamente todos os interessados da questão tributária se sentem à mesa, elaborem bons projetos e aí sim, no começo do próximo governo, esses projetos sejam enviados ao Congresso para análise e aprovação. Hoje eu espero que nada seja aprovado em benefício desses setores que serão muito prejudicados, dentre eles o agronegócio. Se tratando de agronegócio, muitas evoluções, especialmente aqui no Vale do Araguaia. E também, como o senhor falou, todo cuidado do agricultor é pouco. Exatamente. Eu vejo o produtor rural investindo muito, a produtividade aumentando, uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. E isso tudo implica aumento de custos, implica investimentos. De modo que um aumento de tributação sem uma dosagem correta e sem um cuidado muito grande com o setor
pode acabar prejudicando todo esse esforço que há décadas vem sendo empenhado e fez com que o agronegócio no Brasil seja hoje o maior sustentáculo da atividade econômica, principalmente nas relações internacionais do país. Gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem. A minha mensagem é essa, é a mensagem no sentido de que todos discutam a questão tributária, que tenham e que façam esforços grandes para que entidades como a AproSoja continuem representando o setor, participem dos debates ativamente, acompanhem o que se passa em Brasília com relação a todos esses projetos e aí sim, evidentemente, esperarmos pelo melhor. Uma reforma tributária é necessária, ninguém discute isso, mas precisamos ver qual reforma tributária que seja equilibrada e que não prejudique nenhum setor. Uma informação sobre uma possível queda da Lei Candir ou alguma informação do tipo? Eu acredito que eu não tenho nenhuma informação assim mais detalhada, não é? mais atualizada. Eu acho que o setor todo está acompanhando. Agora, a questão da Lei Candir é fundamental, é um elemento essencial na formulação de uma política agrícola e eu espero que se chegue a um bom resultado como o setor espera. Fernando Cadori, presidente da AproSoja, nesse 15º Circuito AproSoja, falando sobre esse evento. Bom, um evento de grande importância, que é quando a entidade sai da sede e vem para a base, né? Oportunidade em que a gente traz as ações executadas, né? Para mostrar para o produtor, para informar as ações que estão sendo feitas, políticas, institucionais, na parte da produção, dentro e fora da porteira, e principalmente para colher do produtor, né, os anseios de da região, seja de logística, seja da parte produtiva, de fato, para direcionar os trabalhos da entidade. Então é uma relação de troca, como eu disse aqui, onde a gente traz os trabalhos e leva as necessidades da região para transformar em pauta, para transformar em ação nos anos subsequentes. Como é que está a AproSoja? A AproSoja está muito bem, é uma entidade muito forte, a maior entidade representativa de classe do país, né? Não existe nenhuma entidade que tenha a envergadura da AproSoja Mato Grosso e por ter essa representatividade, por ter essa capilaridade, ela transita em todos os meios que atendem o produtor, seja para falar politicamente, para defender os pequenos, os médios, os grandes produtores aí. Então a AproSoja, apesar de jovem, hoje desponta no país como a maior entidade representativa de classe do nosso país. O tema dessa noite é muito interessante, tributação. Quem paga a conta? É um tema relevante, vinha sendo discutido na Câmara Federal, né, as reformas tributárias que estão na mesa. E é uma maneira de mostrar o impacto que traz para o setor produtivo, né? Para quem está no campo entender. Muitos falam de reforma sem saber qual que é a essência de tudo isso. A gente sabe que já andou, né? O circuito está um pouco atrasado, era para acontecer em setembro, né? A pauta andou, porém o tema continua, ele é informativo, né? E de grande importância para o produtor rural. Você acredita que vai ter algumas mudanças aí no sistema de tributação? Nós tem tramitado, né, a nível federal algumas tentativas de mudança. Não tem como prever, né, uma ação política, porém nós entendemos que o que o país precisa, não só o país, o estado, os municípios, é primeiro fazer as reformas que coloquem a casa em dia, fazer o controle de gastos. Então não tem sentido falar em tributação enquanto não se arrumar a parte administrativa, né? As reformas administrativas, ou seja, um estado, um país, um município, ele não pode gastar mais do que arrecada. Então, para resumir, nós acreditamos que antes de falar em tributos, nós temos que falar em responsabilidade nos gastos. Então, essa é a posição dos produtores, essa é a posição que nós acreditamos que tem que ser a posição de qualquer cidadão brasileiro. Presidente, com relação ao Armazém para Todos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse programa e qual é a importância dele. A gente vai falar também mais tarde, mas é um programa importantíssimo porque ele trata de uma realidade do estado. Hoje, o Mato Grosso muitas vezes é chamado de celeiro do mundo e na verdade é uma grande fazenda do mundo porque só tem capacidade para armazenar 50% de toda a sua produção. E do que tem, só 20% está na mão do produtor. Então a campanha que a AproSoja lançou no início do ano para desburocratizar o crédito para armazenagem, né, para que o produtor tenha acesso a esse crédito e construa a unidade armazenadora dentro da sua propriedade para se tornar de fato dono do seu produto. Então é uma obrigação institucional, temos avançado, várias conversas com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Infraestrutura, né, que também é importante em tudo isso, armazém e infraestrutura, para que a gente avance ao longo do tempo
É claro que não se resolve um problema estrutural em 3 anos, que é uma gestão, mas a gente planta uma semente que esperamos aí que seja dada continuidade ao longo do tempo. Agora, tem a questão dos insumos. Quais informações que você traz, que você tem sobre a possibilidade de falta de insumos para a próxima safra? O que a gente tem visto aí é um aumento generalizado, né, dos preços dos insumos e muitas vezes travestida num discurso de falta. Primeiramente, o produtor ele é tomador de custo, né, ele não sabe a quanto vai vender o produto dele. O que a gente tem recomendado aos nossos produtores é, primeiro, não tenha pressa de pagar caro. O principal insumo de qualquer atividade é a viabilidade. Então não tenha pressa para pagar caro, não tem sentido triplicar o preço de um fertilizante. Utilize a reserva do solo, no caso de adubo. Ao longo do tempo o produtor vem adubado melhor suas áreas. Então vamos esperar, né? Não tem sentido você correr para pagar caro para uma safra que hoje está praticamente inviável quando a gente pensa 22, 23. Então é o que a gente pode fazer como setor produtivo, né? É conscientizar o produtor a frear, né, o que for possível frear, usar com racionalidade. Não adianta adubar se você vai ficar devendo lá na frente também, né? E nós precisamos entender também porque essa alta, nós não entendemos a justificativa ainda de alguns insumos ter triplicado, como glifosato, como fertilizante, e nós acreditamos sim que há margeamento excessivo aí em função do aumento do preço das commodities. Mas no atual cenário, quando se joga na esteira máquinas agrícolas, serviços, fertilizantes, agroquímicos e tudo mais, a safra 22-23 começa comprometida e quem paga a conta no final é o cidadão, que vai pagar mais caro na prateleira do supermercado. A gente vê a inflação subindo, eu acho que isso não é bom para ninguém, né? Quem sofre é a população carente, quem sofre é o cidadão brasileiro. Então, nós como produtores não temos como fugir do custo, a única maneira é retrair e esperar para ver se as coisas se ajustam. Presidente, a gente está numa região que é uma das maiores produtoras de grãos do estado, do Brasil, e a gente está passando pelos municípios, inclusive falando sobre a logística, né? As regiões aqui a região leste sofre muito com problema de logística. Como que a ProSoja está trabalhando? A gente tem também o Movimento Brasil Logística que está acompanhando. Como que a ProSoja está vendo essa questão da logística na região leste? A gente acompanha ativamente em todas as esferas, estaduais e principalmente estaduais e federais, né? O movimento Prologística é nosso, né? É um movimento que avalia as estradas federais, hidrovias, ferrovias, né? A gente tem o caso da FICO aqui, que foi anunciado recentemente. E as cobranças no governo estadual também. Frequentemente a gente tem cobrado a destinação do FETAB para que venha. A gente coloca a nossa equipe rodar em praticamente todas as estradas aqui da região leste, principalmente que hoje é a região do estado que mais sofre com isso, para mostrar essa realidade. Da MT-020, enfim, de todas as estradas da 158, os acessos que precisam ser feitos e os que precisam ser concluídos. Ontem a gente estava em Gaúcha do Norte, uma cidade que paga a FETAB desde que iniciou e não tem uma ligação asfáltica. Então a entidade faz essa cobrança, faz esse acompanhamento em nome dos seus produtores e, querendo ou não, de toda a população. Afinal de contas, quem usa estrada não é só produtor rural, né? Todos que vivem e convivem na região. Eu gostaria de deixar uma mensagem em todas as falas, que é convidar os produtores rurais a participar da ProSoja, vir nas reuniões do sindicato rural, que só assim nós vamos fazer a diferença. Qualquer parte da nossa sociedade só se muda com a presença constante de todos. E nas lutas do dia a dia, nas pequenas lutas do dia a dia que a gente vai mudando. Hoje eu tenho uma satisfação enorme de estar participando da ProSoja e várias lutas que nós estamos fazendo um bom combate, nós estamos conseguindo resultados que beneficiam o produtor rural. Então, quero aqui deixar meu abraço a todos e mais uma vez, em nome do Fernando Cadore, nosso presidente, um abraço para vocês e esse convite de participar. Isso é muito importante.